Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco deste programa, que recebe o professor André Lage, professor coordenador de pesquisa na UFAL, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. Professor, antes de iniciarmos a pergunta que eu deixei pendente no bloco anterior, voltemos à questão do preconceito ainda existente no âmbito acadêmico, não é? Ou da população sobre quem faz a escolha pela pesquisa científica. O que há de fato e de mito nessa relação? Bom, eu adoro falar sobre preconceitos, porque acho que a gente tem que primeiro falar sobre os problemas, senão vira tabu e a gente não fala. Um preconceito bastante latente é aquela visão do cientista, que uma vez um professor de ensino médio meu descreveu, exatamente falando sobre preconceito. Eu gosto dessa visão daquela pessoa louca, com a meia vermelha, outra meia amarela, que não liga para as coisas do mundo e fica no laboratório. É uma visão totalmente estereotipada, equivocada. Então, isso é totalmente prejudicial, porque afastam as pessoas que poderiam ter um papel na ciência fundamental. Inibe, né? Totalmente. Falando nisso, outra visão estereotipada é a visão do homem pesquisador. Isso afasta as mulheres da ciência. Há uma tendência já revelada nesse aspecto? Bom, aí basta a gente fazer, nós podemos fazer a pergunta nós mesmos. Dos pesquisadores e cientistas que a gente conhece, quantos são mulheres? A gente pode até ir além. Quantos são pessoas negras? Certamente. Há um componente preconceituoso. Exatamente, uma processo. Cultura de que o estereótipo é esse, então para adentrar nesse meio você tem que ter aquele tipo de perfil. Então isso afasta. Outro tipo de preconceito, já dentro da academia, por exemplo, há preconceito se você faz pesquisa aplicada. Há pesquisadores que dizem, isso não é para mim, não é pesquisa, isso é trabalho de engenheiro. Inclusive como se o trabalho do engenheiro fosse um trabalho de demérito, não é? Então, ainda a gente não se resolveu como comunidade como resolver essas questões. É curioso porque a gente entende fora da comunidade científica que os pesquisadores estão num nível elevadíssimo e que o preconceito, que no sentido literal da palavra, a ausência do conhecimento para se emitir uma opinião sobre algo, não é, possa ainda persistir. Eu coloco tudo isso na cama da ignorância. E não há espaço para a ignorância quando você fala de pesquisa. A ignorância, na verdade, seria o desconhecido. Apenas há nesse espaço. Quando a gente conhece, a gente... Respeitosamente, né? Sim, é ignorante. Nós ignoramos muitas coisas. A ignorância do desconhecido, que pode ser visto de forma respeitosa. Claro, né? E belo, né? É o que desperta a nossa curiosidade. Pesquisar é caminhar no desconhecido. Então, quando a cama da ignorância, ela permite que o preconceito nasça. Ela permite que a discriminação, nós discriminemos, intolerância, permite que nos tornemos intolerantes a visões diferentes da nossa. Isso não cabe na visão do cientista. Uma pessoa pode ser um pesquisador, um cientista com várias publicações que tem essa visão bitolada, preconceituosa, na minha opinião, não é um cientista por completo. A pessoa tem que se despir do preconceito. É muito difícil essa tarefa, é muito difícil, talvez até instintivamente nós criamos o preconceito para questões de sobrevivência em outros aspectos. É muito difícil a gente fazer isso, mas para você ter a cabeça realmente cientista, a gente tem que se despir desses preconceitos. E para avançar, não é, professor? Como sociedade, com certeza. E para avançar, porque esse escudo, não é? Geralmente o humano utiliza desse escudo para evitar o contato mais próximo e que evidencia as suas falhas, que são humanas. É científico, mas é humano. Exatamente. A ciência é feita por humanos, não podemos esquecer disso. Exatamente. Professor, e nessa relação que o senhor falou, há poucos cientistas, né, no mundo, na proporcionalidade, mas, curiosamente, as mulheres aqui em Alagoas estão presentes na pesquisa científica? De uma forma geral, a gente percebe mais a presença das mulheres na área da saúde, na área das humanas. A gente percebe mais a presença de pesquisadoras tanto orientadoras
como estudantes. Há um fato bastante que, no ano passado, eu fiquei bastante contente, que de uma premiação específica, que é a premiação do CNPq, o CNPq tem uma premiação específica para os bolsistas do CNPq, cada universidade indica alguns bolsistas e eles competem nacionalmente. Inclusive, no passado já tivemos até uma pessoa da UFAL, ganhamos esse prêmio. E da indicação, indicamos 5 no ano passado, dois discentes de pesquisa aplicada e 3 de pesquisa básica. E dessas 5 pessoas, 4 eram mulheres. Que boa! Não há, totalmente meritocrático, sem alguma discriminação na seleção, né? E nesse ano, os nomes ainda não estão divulgados, né? Estamos aguardando para, na cerimônia de excelência acadêmica, divulgar esses 5 nomes. Eu já posso adiantar que 4 também são mulheres. Então isso me deixa bastante contente, porque para mostrar, nós sabemos quando galgamos posições nas nossas profissões, né, na sociedade, a gente sabe a importância das referências. Então, a gente ter uma referência, uma colega que, olha, ela é minha veterana, né, por exemplo, eu posso conseguir também, é uma mulher que está nessa situação. Isso é muito importante. Temos temos alunos cotistas que foram premiados com uma excelência acadêmica. Então, a gente realmente é espetacular, proporcionar, fazer essas provocações do que é possível quando a gente realmente, como comunidade universitária, a gente como sociedade está disposto a conseguir. Professor, há também pesquisa de iniciação científica para alunos do ensino médio, não é isso? Sim. Em Alagoas, como está sendo desenvolvido esse projeto? Bom, existe um programa de iniciação científica para o ensino médio. Para o ensino médio. São programas onde alunos de ensino médio tem outro nome também, que é Iniciação Científica Júnior. Júnior. Uhum. Que é quando os professores vão na escola de ensino médio e fazem umas atividades mais elementares, é claro, de acordo com o nível do ensino médio, para inserir, para provocar, para incentivar. Uma célula ali que sim, e a ser observada. É exatamente esse. Então, nós temos atualmente 25 bolsas, salvo engano, são 25 bolsas de iniciação científica para o ensino médio que estão sendo executadas aqui em Alagoas, pelo menos na UFAL. Posso falar pela UFAL. E o que representa para a UFAL essa iniciativa na escola de ensino médio? Primeiro, representa, já que a gente está falando da pesquisa, o tema central aqui é a pesquisa, a gente representa a pesquisa, a popularização, a pesquisa, ela não só para jovens na universidade, mas jovens, né, mais adolescentes, né? Adolescentes, exatamente. E imagine, para uma escola que você tem um trabalho com a UFAL, qualquer trabalho, UFAL, uma escola de ensino médio, uma escola pública que tem um trabalho com a UFAL. Na periferia da cidade, imagine o que isso representa para a escola. Então, a universidade, aí seria o segundo ponto que eu já ia falar, que é a extensão. Não é uma atividade de extensão, mas a gente pode entender, né? A gente pode entender como uma interseção entre extensão e pesquisa, não é extensão pura, é extensão e pesquisa a partir do momento que a gente sai dos muros da universidade para fazer pesquisa fora. Então, isso é muito importante para dizer, olha, vocês são capazes, vocês são importantes para trabalhar com autoestima. A gente precisa muito trabalhar com autoestima da sociedade. Nós infelizmente, vivemos e cultivamos a cultura do complexo do vira-lata. Isso realmente é totalmente prejudicial para a gente como sociedade. Nós estamos na periferia. Nós estamos na periferia da periferia da periferia. Nós estamos na América do Sul, nós estamos no Brasil, nós estamos no Nordeste, nós estamos em Alagoas. Então, a gente teria todas as desculpas para utilizar esse complexo. Mas a gente pensa totalmente diferente. A gente pensa que a gente trabalhando a autoestima, mostrando que somos capazes de realizar,
Claro, dadas todas as restrições, precariedades que temos como povo, né, e pragmaticamente falando, na universidade, a gente tem várias dificuldades. Mas dadas essas restrições, o que a gente consegue realizar é incrível. É incrível. E deve ser valorizado, não é? E com certeza. Uma das nossas políticas da gestão atual é valorizar bastante. Trabalha muito a autoestima da comunidade, discente, docente e dos técnicos também. A gente entende que isso é um problema de política nacional e a gente tenta aplicar aqui. E por falar em política nacional, na questão orçamentária, a gente já acompanha aí a redução dos investimentos na área educacional e em todas as áreas, mas preocupa a área educacional em todos os níveis, até chegar na universidade, no ensino superior, porque há países que tiveram há uns 10 anos uma condição idêntica à nossa, de indicadores baixíssimos na educação básica, como a China, por exemplo, e hoje caminhando na excelência da ciência, da tecnologia, que é fundamental para o desenvolvimento de um país nessa era, não é? Esse exemplo da China foi bem interessante. Outro exemplo que eu acho espetacular é a Coreia do Sul. Sim. Outro exemplo espetacular. E a gente tem que entender, quando eu falo a gente, é toda a sociedade. Como é que a política acontece? A política existe, as pessoas querendo ou não, né? E para desmistificar, não falo de politicagem. Até na universidade, infelizmente, a gente tem que discutir, conversar isso, porque as pessoas não entendem a diferença, muitas pessoas não entendem. Politicagem confundem. É uma coisa, é conchavo, não presta. Política é belo, quando bem feita, sem politicagem. A política é a sociedade entender que a pesquisa, a ciência e a inovação é interessante e, por exemplo, na Assembleia, conversar com os deputados que elegeram e dizer, olha, por favor, escreva projetos que valorizem a ciência. Eu votei em vocês, então, por favor, me dê isso de retorno porque eu confio. Porque como é que a sociedade funciona? Tanto o legislativo, o judiciário e o executivo, por pressões políticas, é natural e tem que ser assim. Pressões como? Pressões dentro da República. Pressões republicanas, dentro do Estado de Democrático de direito. Exatamente. Então a gente pressiona, a gente está dizendo não só no voto, mas a gente está dizendo no dia a dia, não só de 4 anos, a gente está dizendo o que a gente quer para a sociedade. Se a gente se abstém, a gente deixa que outros grupos que acham que outros tipos de políticas são importantes, para que eles façam. Não estou falando de politicagem, não estou falando de política. Então, a gente tem que, no meu ponto de vista, a gente tem que trabalhar bastante que tipo de política a gente quer e exercer as pressões na universidade, na Câmara, no Poder Executivo, em todas as esferas da sociedade, para que aconteça a política que a gente quer. Professor, estamos, infelizmente, no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Bom, gostaria novamente de agradecer a oportunidade. É muito bom saber essa ponte que vocês fazem, esse trabalho de analisando a Assembleia e trazer a universidade é muito importante. A gente fica muito contente quando a gente tem a oportunidade de explicar por que a pesquisa é importante, por que a crítica é importante, por que o questionamento ele é importante para a sociedade. Não é apenas em um determinado contexto para desenvolver um determinado produto, mas essa visão de cientista, ela tem muito a ajudar a diminuir o preconceito, a intolerância, as diferenças, saber lidar com o próximo. Eu acho que é um dos caminhos e a pesquisa tem muito a trabalhar nesse sentido. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que a UFAL, nós estamos de portas abertas para as pessoas que quiserem ir lá conhecer nossos laboratórios de pesquisa, conhecer nossos grupos de pesquisa, conhecer nosso trabalho que é feito lá, independente se você faz parte da comunidade universitária ou não. A gente tem essa obrigação e compromisso moral de acolher. Então, nos provoquem. Não nos provoquem solicitando, gostaria de agendar, venham de uma escola pública ou privada, gostaria de conhecer, venham de uma instituição privada que tem pouca pesquisa, por exemplo, gostaria de ir lá para conhecer, nos provoque que a gente vai receber vocês de braços abertos. Professor André Lage, obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Frente a Frente termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até logo mais.